Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Uou! Projeto Faça Arte na Sua Casa, ok? Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, relembrando sempre que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, que está em quarentena, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos aqui nas nossas oficinas, ok? Tô aqui na minha casa, porque é só assim que a gente consegue realizar as coisas nesse momento, né? Tô aqui usando minha touquinha, que às vezes eu sinto um frio na pontinha da orelha. Estamos no inverno, né? É inverno ou é outono? Acho que é inverno. Estamos nesse inverno e nesse outono. Se for outono, é final de outono para começo de inverno. Se for inverno, é inverno e tá tudo certo. Vamos nessa? Bom, esse é o nosso vídeo número 20. E eu faço sempre essa introdução porque existe a chance de alguém estar vendo o primeiro vídeo e pela primeira vez nesse momento. Ou seja, para algumas pessoas, o vídeo número 20 pode ser o primeiro vídeo. Então, eu faço sempre uma introdução para que essa pessoa que está vendo o vídeo pela primeira vez possa se localizar dentro de toda essa história que nós fomos construindo desde o primeiro vídeo, ok? Então, vamos lá. Para você que está chegando agora, rapidamente. Eu sou professor aqui, né, eu sou professor de teatro da Secretaria de Cultura de Taboão da Serra e eu venho trabalhando a história do teatro. Nós estamos na aula número 20. Então lá no comecinho eu falei um pouco do teatro e sociedade, falei um pouco de filosofia, fiz uma introdução ao teatro egípcio, uma introdução ao teatro romano e nós estamos agora mergulhando no teatro grego, ok? Já fiz uma introdução falando sobre Tespes, já falei sobre os ditirambos, sobre o coro, nós adentramos a tragédia, a comédia, e nós estamos agora falando sobre os tragediógrafos, ou seja, os homens responsáveis, né, os homens que foram responsáveis por deixarem aí o rastro através da sua obra, né? Ou seja, as três grandes mentes gregas que deixaram aí as tragédias para que a gente pudesse estudar, compreender e entender como é que esse povo fazia arte há quase 3.000 anos atrás. Maravilha? Então vamos lá. Na aula anterior o professor falou sobre o Ésquilo, que foi o principal, né, o principal tragediógrafo grego. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Sófocles ou Zófocles. Sófocles ou Zófocles? Tá? Então vamos lá. Nós sabemos que a tragédia, né, deixou a herança da tragédia grega, deixou três grandes tragediógrafos pra gente: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, no vídeo anterior o professor falou sobre o Ésquilo, na aula de hoje nós vamos falar sobre Sófocles. Maravilha? Então vamos lá. Lembrando sempre, só para poder recapitular, tá? Toda a base de estudo do teatro grego, ela nasce das anotações de Aristóteles, na sua poética, né? No seu compilado chamado A Poética. Ok? Então, nós temos, obviamente, foram agregados outros estudos a partir disso, mas a base dessas informações vem de Aristóteles, que Aristóteles foi um importante filósofo grego que se debruçou a entender a cultura grega clássica, tá certo? Esses tragediógrafos existiram em torno de 300 ou 200 anos antes de Aristóteles, tá bom? Só para a gente poder se localizar dentro dessa ordem no tempo. Então, vamos adentrar a vida do digníssimo Sófocles. Vamos lá, tem aqui minhas anotações, usei como referência o meu livro de História do Teatro e algumas informações do Wikipédia, tá bom? Vamos lá. Sófocles, dramaturgo grego, nascido em aproximadamente 490 a.C. Foi um dos mais importantes escritores de tragédia. Escreveu mais de 120 peças. Apenas 7 restaram completas. Foi um grande vencedor dos festivais teatrais em Atenas. O que eram esses festivais? Nós já falamos das dionisíacas, né? As festas dedicadas ao deus Dionísio a cada entrada de temporada. Então, os gregos festejavam o período de colheita com as dionisíacas.
Mas não, Deus Dionísio não era o único deus. O povo grego era politeísta, né? Ou seja, cultuava vários deuses. Então, anualmente, aconteciam festivais, e nesses festivais eram feitos concursos de tragédias. Depois também pintaram concursos de comédia, mas como nós estamos nos dedicando a falar de tragédia, então vamos nos atentar à tragédia nesse momento. Nesses festivais haviam, né, um concurso ali, um festival de tragédias. Então, tragediógrafos de toda Atena, de toda a Grécia, se reuniam para apresentar as suas peças, as suas obras. Então, nós temos aqui homens super importantes, como esses 3 tragediógrafos que foram grandes campeões, né? Foram grandes campeões desses concursos. Então vamos ver assim, Sófocles, olha só, hein? Foi o grande vencedor desses festivais, né? Ele disputou 30 e venceu 24. Ele também foi ator e um grande revolucionário do teatro. Entenderam? O cara disputou 30, gente. Disputou 30 e ganhou 24. Os estudos dizem que ele nunca ficou abaixo da segunda colocação. Só para entender o quão revolucionário e o quão genial ele foi para a época, né? Isso é muito bacana a gente conseguir ressaltar. Vamos lá. Suas peças, né? Vamos falar do estilo de tragédia que ele escrevia. Suas peças também recorrem à fé. Porém, sua visão é mais humana. Seu herói argumenta, ergue a voz, exibe suas razões e luta contra o destino, mesmo sabendo que não vencerá. Ou seja, né, vamos fazer um contraponto com Ésquilo. Ésquilo defendia a ideia da justiça, fé e ordem. Já para Sófocles, ele tem ali um enredo de um herói que briga com os deuses, que diz assim, epa, pera lá, eu não aceito o destino. No fundo ele sabe como vai terminar a história, mas ele quer brigar com Deus, com os deuses até o final, não aceita esse destino, tá certo? Ele dá voz a essa rebeldia dos heróis, né? Isso é muito bacana, nós mergulharmos nesse conceito dos estilos de cada autor. Vamos lá, olha lá. Ele reduziu, nós estamos falando do Sófocles, né? Sófocles reduziu a importância do coro no teatro. Eu já falei sobre isso, né? Reduziu a importância do coro no teatro. Olha lá. E aperfeiçoou a cenografia. Incluiu o terceiro ator em cena. As peças dele, as peças do Sófocles que chegaram pra gente nos dias de hoje, lembrando que ele escreveu mais de 120, ficaram 7 disponíveis, né? Que chegaram pra gente nos dias de hoje. São elas: Ajax, Antígona, moto passando. Então vamos lá. Ajax, ou Ajax, Antígona, As Traquínias, Édipo Rei, esse é um grande clássico, Electra, Philoctetes, para os gregos eu não sei o significado, né? Mas enfim, Philoctetes, Édipo em Colono, tá certo? Então, essas foram as grandes contribuições. Não, a contribuição foi muito maior. Mas o que chegou pra gente, o que chegou para os períodos, para a era contemporânea, para a era moderna, foram essas sete tragédias do Sófocles. Maravilha? Então, esse foi o nosso segundo personagem dos 3 grandes tragediógrafos gregos. Sófocles, ok? Revolucionário, reduziu a importância do coro no teatro grego, aperfeiçoou a cenografia e ainda incluiu o terceiro ator em cena. Tá certo? Na medida que vocês vão estudando os outros capítulos, vocês vão entender o que foi essa importância de reduzir a importância do coro em cena. Trocando em miúdos, seria nada mais do que o quê? Trazer todo o espetáculo para o palco, né? O ator vai interagir com os atores que estão ao seu lado, porque antigamente o espetáculo era feito entre coro, um coreuta, né, que era o líder do coro, o corifeu, né, e o ator no palco. Então, não necessariamente, vamos dizer assim,
o ator estava 100% em cena, porque ele precisava o tempo todo interagir com o coro. Nós vamos entendendo também que os espaços em que esses espetáculos aconteciam foi mudando ao longo do tempo. Né? Quanto mais popular ficaria, quanto mais popular o espetáculo ia se tornando, ia diminuindo esse espaço, né? Esse espaço de manifestação artística. Lembrando que os espetáculos gregos eram feitos para um público de 40 mil pessoas. E na medida que você vai reduzindo e que você vai humanizando esse contexto, que você vai humanizando os textos, você vai falando para menos pessoas e você vai tendo a necessidade, você vai perdendo a necessidade de manter um coro que tinha como finalidade ampliar o texto, né? Ampliar o texto ou fortalecer alguns argumentos que eram importantes para a trama. Porque agora você consegue trazer tudo isso pro palco. Maravilha? Então até a próxima aula. Na próxima aula o professor vai falar sobre o terceiro cara que também foi muito importante, né? E ele fecha a nossa trilogia dos 3 grandes tragediógrafos. Para a próxima aula nós vamos falar do Eurípides. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa. Mantenham-se firmes. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima. Professor Paulo. Valeu!